O quinto pedido do Pai Nosso é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui algumas pessoas podem estranhar, porque, em geral, as pessoas estão acostumadas a perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que o conceito de dívida ele é mais amplo que o de ofensa, porque mesmo sem ofender ninguém, nós já estamos em dívida com aqueles que nos deram a vida e cuidaram de nós. Não importa se você já ofendeu ou não a sua mãe, você está em dívida com ela. Porque ela te deu a vida. E acima de tudo, com Deus que nos criou. A nossa própria existência já implica uma dívida, pois não somos causa de nós mesmos. Você não decidiu aparecer e você apareceu. E essa ideia ela vale até para o ser humano antes da queda. Só por existir já tinha uma dívida. Adão já estava em dívida com Deus. Pelo simples fato de existir antes de comer do fruto da árvore. Toda ofensa gera uma dívida, mas nem toda dívida vem de uma ofensa. Existe também uma dívida interior, a diferença entre aquilo que deveríamos ser, que é a perfeição humana, realizar completamente a natureza humana, e aquilo que nós somos. Essa imperfeição faz parte da condição humana e não pode ser totalmente corrigida. E se não pode ser totalmente corrigida, nós ficamos em dívidas. Há dívidas que não podem ser pagas, mas elas podem ser perdoadas. Por exemplo, nós nunca vamos poder retribuir completamente o que recebemos na infância. No máximo, nós podemos compensar parcialmente, como cuidando dos outros. Então, sei lá, sua mãe te deu a vida, sua mãe te criou a vida toda, e aí você cuida dela na velhice. Você pode compensar isso parcialmente, mas não é a mesma coisa. Outras dívidas, como as nossas próprias limitações humanas, não podem nem ser compensadas. Não é possível alcançar plenamente todas as perfeições humanas. Não é possível ser sempre justo, sábio ou perfeito. Muitas de nossas imperfeições surgem porque a nossa consciência não é estável. Ela se identifica em cada momento com diferentes partes de nós. Outra hora nós nos identificamos mais com o corpo, outras horas com as emoções, outra hora com o espírito. E como resultado, nós reagimos de formas muito diferentes em situações semelhantes. Então imagina o seguinte, quando a gente está em um estado espiritual elevado, nós conseguimos perdoar facilmente a pessoa. Mas quando a gente está cansado, irritado, a gente reage mal a exata mesma situação. As pessoas mais espirituais tendem a agir mais frequentemente a partir de estados mais elevados, enquanto outras agem mais a partir de impulsos mais baixos. Em geral, porém, a nossa personalidade ela é fragmentada. Às vezes agimos com virtude, outras vezes de forma inferior, como se fôssemos pessoas diferentes. Essa instabilidade é mais uma forma de dívida que nós temos. Cada pessoa tem uma medida de perfeição que devia realizar, mas enquanto não atinge, ela permanece incompleta. Ela fica devendo. O problema é que não basta perceber isso para mudar automaticamente. Mesmo que decidamos ser melhores, a nossa natureza fragmentada nos impede de agir sempre de acordo com essa decisão. Por isso que não adianta decidir. Ser um indivíduo significa juntar dentro de si vários elementos diferentes do mundo, elementos físicos e psicológicos. Mas esses elementos não têm compromisso com o nosso propósito. Eles são completamente diferentes. Eles poderiam estar em qualquer outra coisa. Eles não querem nos ajudar a nos realizar como pessoa. O sentimento que você tem tá dentro de você e ele não tá nem aí pro que você quer e não quer. Ele só tá aí. A mesma coisa com, sei lá, as vitaminas dentro do seu corpo, elas só estão aí. Elas são totalmente indiferentes se você quer usar o teu corpo e a tua vontade pro bem ou pro mal. Então, a nossa própria constituição, seja da nossa mente ou do nosso corpo, ela pode acabar sendo um obstáculo para nos tornarmos quem deveríamos ser. A nossa consciência, ela não é contínua. Ela passa por vários estados diferentes. Entre esses estados, existem momentos de apagão ou obscuridade, em que não temos plena consciência. Isso faz com que a nossa vida pareça contínua, mas na verdade, ela é uma sequência de estados separados. Para manter alguma unidade, precisamos encontrar algo em nós que permaneça o mesmo em todos esses estados. Caso contrário, cada estado é quase como se fosse outra pessoa. Se estamos totalmente identificados com o estado, no próximo já não somos exatamente os mesmos. Somos apenas alguém muito parecido. Você pode imaginar isso como pessoas que têm bipolaridade, por exemplo. Você vai ver que parecem como se fossem duas pessoas completamente diferentes, mas muito parecidas. Nossa vida interior, ela muda o tempo todo, como se morrêssemos e renascêssemos várias vezes. Às vezes, várias vezes ao longo do dia. A sensação de continuidade vem principalmente de duas coisas: o corpo físico e a memória. Por isso, mesmo mudando muito por dentro, nós achamos que somos a mesma pessoa. Por exemplo, um dia a gente pode agir de forma muito dura, agressiva, violenta, e no outro dia de forma completamente calma, bondosa, carinhosa. É como se fossem dois indivíduos diferentes. Mas nós acreditamos que somos exatamente o mesmo indivíduo.
Na prática, os nossos pensamentos, sentimentos e ações não são harmoniosos, eles mudam muito. E se observarmos a nossa vida, veremos que temos várias versões diferentes de nós, muitas vezes incompatíveis entre si. Agora, o que mantém tudo isso junto? O que mantém esses vários estados de consciência juntos? O que mantém tudo unido é o corpo, um corpo que muda lentamente. O corpo ele funciona como uma cola. Isso dá uma falsa sensação de unidade. Porque você pode acordar completamente irritado e no outro dia acordar praticamente um santo. Nos 2 dias você vai se olhar no espelho e você vai ver exatamente a mesma pessoa. É o corpo que dá essa unidade. Não importa o que você viveu no dia, não importa como você lembre e interprete as suas memórias, não importa quem você encontrou e como você lidou com essas pessoas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Todo dia você se olha no espelho e você vê mais ou menos a mesma pessoa. O corpo, ele dá essa sensação de unidade entre essas várias vidas que você leva. Essas várias máscaras que você usa. Esses vários estados de consciência que você tem. O corpo, ele funciona como uma cola de tudo isso. Mas é uma falsa sensação de unidade. Inclusive, é por isso que nós temos também muito medo da morte. Porque perder o corpo parece significar perder essa sensação de identidade. Porque a morte significa justamente isso, a perda do corpo. O corpo não é o que realmente garante quem somos, mas ele ajuda a manter uma aparência de continuidade. Na verdade, o próprio corpo contribui para essa instabilidade, porque ele está ligado às mudanças constantes dos nossos estados internos. Experimenta ter paciência quando você está de barriga cheia e experimenta ter paciência quando você está morrendo de fome, quando você ainda não almoçou. Isso tá ligado ao teu corpo? Então não é o corpo que realmente garante quem a gente é. Ele ajuda a dar uma aparência de continuidade. Mas ele também é responsável, ele também tá ligado às mudanças constantes dos nossos estados internos. Então, se a raiz das nossas dívidas é a fragmentação da consciência, então o pedido perdoai-nos busca algo mais profundo, adquirir uma verdadeira unidade interior. Hoje, nossa sensação de unidade vem do corpo, mas isso é uma pseudo-segurança, porque, não, o corpo um dia vai morrer também. O que se busca é um princípio real de coesão da pessoa, e só pode ter um único centro de unidade. Se houver dois, então não é mais um centro de unidade, eles entram em conflito, geram divisão, são dois polos. Então, para adquirir uma unidade espiritual verdadeira, o corpo não pode mais ser o centro principal de coesão. Mas isso não significa rejeitar ou destruir o corpo, porque ele ainda é necessário. A mudança, então, deve acontecer de forma indireta. É preciso desenvolver um centro interior. E o próprio pedido indica o caminho. Reconhecer as nossas falhas e dívidas e pedir perdão a Deus. Mas esse perdão depende de uma condição. Esse pedido do Pai Nosso, ele é condicional. Esse perdão, ele depende de agir com misericórdia. Ao ter compaixão dos outros, o indivíduo ele abre caminho para receber a misericórdia de Deus, criando assim uma nova base de unidade interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Miséria não é só falta de dinheiro, é qualquer situação que alguém está privado de um bem essencial e não tem meios de recuperá-lo. Isso inclui doença, limitação física, vício, falta de liberdade, ignorância e até pessoas que erram por limitações pessoais. O essencial é, a pessoa não consegue sair dessa situação sozinha. Isto é ser miserável. Isto é miséria. A misericórdia consiste em ajudar ou aliviar esses sofrimentos, independentemente da causa. Porém, existem formas de miséria que não conseguimos encarar. Nós evitamos, nós ignoramos, nós fingimos que não existem. A gente não consegue ver esse tipo de coisa. Existem certas misérias, existem certas pessoas que estão em um estado de miséria tão grande que a gente não quer nem olhar para elas. Nós sabemos que existe, mas a gente não quer ver na nossa frente. São essas que nos desafiam. E são essas situações que funcionam como um teste. Porque diante delas, a gente pode reagir de 3 formas. Ou a gente se revolta, ou a gente tem indiferença, ou temos compaixão. A misericórdia verdadeira é, obviamente, escolher a compaixão. Mesmo diante do sofrimento mais difícil, mais feio, fazer o bem possível, ainda que pequeno. Certas misérias do mundo funcionam como um juízo. Ao vê-las, somos forçados a mudar. Não dá pra continuar igual. Tem certas coisas na vida, tem certas experiências, tem certas pessoas que entramos em contato que, uma vez que você entra, você não pode mais continuar igual. E é justamente por isso que a gente evita encará-las. E o que a gente faz? Ironicamente, nós usamos o corpo como proteção. A gente desvia o olhar. Então a gente usa o corpo para nos proteger, a gente desvia o olhar dessas pessoas, o olhar dessas condições de pobreza e miséria.
Essa é uma atitude infantil, mas acontece porque o corpo nos dá uma sensação de estabilidade. Então, ao não ver o sofrimento, sentimos que continuamos o mesmo. No entanto, pensar no sofrimento não é o mesmo que encará-lo. Isso já foi repetido várias vezes ao longo do vídeo. Não adianta pensar. Eu sei que você sabe que a miséria e o sofrimento existem, mas muitas vezes temos pena apenas da ideia, não da realidade concreta. As misérias existem porque há um descompasso entre o que somos e o que deveríamos ser. Elas não são inúteis, elas têm uma função: testar e transformar as pessoas. Diante delas, diante dessas situações de miséria e sofrimento, os bons melhoram e os maus pioram. Por isso, aprender a encarar a miséria agora prepara o indivíduo para o julgamento final. Diante da misericórdia, ocorre uma transformação interior que é como uma morte. Uma parte de nós precisa desaparecer. Não dá para ver aquilo e continuar igual. E essas situações são como um juízo divino. Nela, nós estamos diante de Deus. Por isso, quem sofre deve ser tratado com reverência, como alguém que está manifestando Deus ali para nós. É aquela frase de Jesus no Evangelho de Mateus: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, essas situações, elas são como juízo divino. Nós estamos diante de Deus ali. Se o indivíduo reage com compaixão, ele recebe então o dom do conselho. O dom do conselho permite enxergar claramente o próprio estado interior, inclusive todo o caos que tem ali, e saber o que fazer em cada momento, e escolher corretamente entre as opções boas. O dom do conselho, ele também liberta o indivíduo da confusão interior dele, porque permite ele agir no presente com clareza. Todos nós passamos por estados de miséria interior, raiva, sono, desejo, confusão, nos quais perdemos o controle. O caminho para superar isso é a misericórdia. Ao se voltar ao sofrimento do outro com compaixão, o indivíduo ele supera a sua própria divisão interior. Então, a misericórdia funciona como um sacrifício, uma forma de morrer interiormente e se aproximar de Deus. Esse é o sentido da expressão de Jesus: misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. O que Cristo está dizendo é que não vamos chegar a Deus sem morrer, mas morrer é um sacrifício. Então, ao invés de exigir este sacrifício, ele nos oferece uma alternativa: a misericórdia que vale por um sacrifício. Ao ver o sofrimento de outra pessoa, mesmo que não estejamos passando pela mesma situação, ainda podemos experimentar um estado de consciência semelhante ao sofrimento dela. É ao encarar e aliviar constantemente o sofrimento dos outros que desenvolvemos um princípio interior mais elevado, que não depende apenas do corpo. Jogar fora essa ideia: não, isso não é problema meu. Não, eu não vou ficar resolvendo o BO dos outros. É para resolver BO dos outros. Isso nos ajuda a superar a miséria espiritual que nos impede de viver em plena união com Deus. E com a prática, percebemos que a misericórdia é uma das coisas mais valiosas da vida. Alguns poucos atos de misericórdia não são suficientes para garantir a estabilidade da alma, a salvação eterna ou eliminar o mal. Nem no mundo, nem em nós. Esse processo ele precisa ser contínuo. É um combate espiritual que dura até a morte. Agir com misericórdia é combater o mal até a morte. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque nós podemos abandonar essa prática facilmente. Apesar do bem feito ao outro permanecer, os ganhos espirituais em nós podem se perder. E o mal dentro de nós sempre vai continuar presente. Porque, não sei se vocês sabem, o desenvolvimento espiritual não transforma o ser humano em anjo. Nós sempre teremos maus desejos e sentimentos. Ao praticarmos a misericórdia diante do sofrimento alheio, desenvolvemos o dom do conselho, que nos ajuda a reconhecer esses maus pensamentos como inadequados para guiar as nossas ações. Assim, evitamos ser levados por impulsos ou percepções distorcidas, o que nos dá uma certa continuidade interior, uma estabilidade na forma de agir. O dom do conselho, ele cria essa outra unidade, essa unidade espiritual. Deixa de ser o corpo a sua unidade e se torna o espírito, através do dom do conselho. A existência de males internos e externos não pode ser eliminada, pois a nossa inteligência se forma a partir da experiência. Sem vivenciar desejos bons e maus, nós não conseguiríamos distinguir entre o bem e o mal. Por isso precisamos experimentar ambos, para então escolher como agir. No entanto, como só é fácil fazer o bem quando estamos plenamente conscientes e dispostos, é necessário criar um princípio interior constante que nos permita agir corretamente mesmo quando estamos confusos, cansados, desanimados, irritados. É fácil fazer o bem quando estamos inspirados. É fácil você fazer o bem quando você acordou de bom humor, quando você acordou bonzinho, quando você acordou achando que é São Francisco de Assis. Mas em situações difíceis do cotidiano, como conflito,
cansaço, dor, frustração, fome, não surge naturalmente um impulso para o bem. E nesses momentos, o bem e o mal podem parecer relativos. Essa é a condição humana. Ah, eu dei um coice lá naquele cara lá, mas também foi merecido. Há muitos momentos em que não sabemos como agir, não por dificuldade em entender a situação, mas por causa do nosso estado interior. Confusões, emoções, falta de clareza. Por isso precisamos ter dentro de nós um elemento estável, que permaneça o mesmo, tanto nos momentos de clareza quanto nos momentos de confusão. O dom do conselho nos ajuda nisso, oferecer um impulso interior que nos orienta para a ação correta, independentemente do que sentimos ou pensamos. O quinto pedido é o mais difícil, pois marca a transição entre o estado humano comum e os estados mais elevados. O sexto e o sétimo pedido tratam de aspectos puramente espirituais da natureza humana. Nos pedidos anteriores, no quarto e no quinto, falamos de coisas que são nossas, como o pão e as dívidas. Já no sexto e sétimo, falamos de nós mesmos. Até o quinto pedido, estamos apenas crescendo de forma equilibrada como seres humanos. A partir do sexto, começamos a nos abrir para possibilidades além do humano. Essa passagem do humano para o supra-humano acontece quando o homem confronta a sua própria miséria e entra em uma verdadeira luta contra os seus instintos mais baixos. Então nós podemos resumir as 4 etapas do quinto pedido assim: perdoai as nossas dívidas. Pedimos perdão a Deus por nossas falhas, reconhecendo que não conseguimos agir perfeitamente por causa de nossas limitações espirituais. Bem-aventurados os misericordiosos. Demonstramos a sinceridade desse pedido, exercendo misericórdia com os outros, reconhecendo também a fragilidade deles. Então nos será infundido o dom do conselho. Deus concede a nós um discernimento que ultrapassa as nossas limitações comuns, permitindo saber como agir corretamente mesmo em situações confusas. E aí vem a recompensa da bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ao agir com misericórdia e receber esse discernimento, o sujeito começa a ser libertado interiormente de suas limitações e se abre para uma realidade espiritual mais elevada. E encerramos esse capítulo com a seguinte frase das Escrituras: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Misericórdia é o que quero, e não sacrifício.